Oi gente, tudo bem? Muita gente tem me procurado e me perguntado várias coisas sobre as questões raciais, principalmente depois dessa onda antirracista que tomou o mundo inteiro. E essas pessoas também têm me questionado quando eu digo que não vou participar das manifestações que estão acontecendo agora. E como uma forma de fazer uma resposta mais rápida e mais complexa sobre isso, eu decidi fazer esse vídeo, onde eu vou contar um pouquinho pra vocês qual é a problemática de ter uma manifestação que ao mesmo tempo é antifascista e antirracista e explicar pra vocês o meu posicionamento. O primeiro passo pra conseguir explicar isso é todo mundo entender muito bem como é que começou esse processo. Essas manifestações elas começam nos Estados Unidos, a partir do momento que Floyd é morto asfixiado, ou melhor, assassinado por um policial. A partir da veiculação do vídeo do assassinato de Floyd e da comoção social que isso gerou, começa a pipocar nos Estados Unidos várias manifestações em defesa da vida negra e contra o racismo. Essas manifestações ela têm um direcionamento muito claro, que é o de pedir a prisão do policial envolvido na morte de Floyd, assim como na morte de outras pessoas negras por policiais também, e também de gerar uma comoção política para que Trump, que é uma pessoa extremamente racista, e seus aliados, que também são racistas, saiam do poder pelo voto. Lembrando que nos Estados Unidos esse processo eleitoral ele já está começando. Por conta disso, esse processo ele gerou extrema comoção, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E começaram a surgir manifestações por todo o mundo contra o racismo. Quando chega aqui no Brasil, a gente tem uma problemática grande, porque o Brasil não tem só o problema racial. No Brasil, atualmente, a gente vive diversas crises. Então, a gente tem a crise econômica, a crise sanitária, a crise política. E essas crises absorveram a pauta racial quando esse processo chegou aqui. Então, essas manifestações que eram para ser só manifestações antirracistas, também se tornaram manifestações antifascistas. O que é bem entendível quando você compreende que as duas pautas, elas tem um certo entrelaçamento de fato. E aí, quando a gente vê o entrelaçamento dessas pautas, a gente imagina que tudo bem elas estarem juntas, porque ok, uma atravessa a outra e a gente vai pra rua pedir por tudo isso, porque tudo é importante. Afinal, uma pessoa ela pode ser tanto antifascista quanto antirracista, e de fato você pode ser os dois, mas é muito problemático absorver as duas pautas juntas. Para explicar por quê, eu quero lembrar vocês das manifestações de 2003. Vocês lembram daquela época, quando o gigante acordou e diversas manifestações pipocaram pelo país inteiro, pedindo o fim da corrupção, reforma política, e essas manifestações ela tinham um viés muito grande de serem independentes, autogestionadas e sem bandeiras políticas. E ok, tudo bem fazer isso. O problema é que essas manifestações elas não tiveram uma centralidade de pautas. A falta dessa centralidade de pautas é muito problemático, porque assim, por exemplo, eu, Juliane, sou uma jovem socialista, e o socialismo nada se assemelha com essa estrutura social, estrutura de governo, estrutura de Estado que a gente tem agora. Só que eu, infelizmente, não vivo numa sociedade socialista. Gostaria muito, mas não vivo. E por conta disso, eu preciso trabalhar com o que está posto agora. E o que está posto agora? Nós temos uma democracia representativa. E aí, toda vez que a gente tem uma pauta e a gente quer encaminhar essa pauta, a gente tem que levar ela para os nossos representantes do Congresso Nacional, ou do Legislativo, Executivo e etc., para que eles encaminhem a forma de modificação da sociedade necessária. Então percebam a problemática. Quando a gente vai manifestar, a gente tem que ter uma pauta clara para cobrar que os nossos representantes do Legislativo e do Executivo absorvam essa pauta e façam o que a sociedade quer. Em 2013 a gente não teve isso. A gente teve uma série de pessoas indo pra rua muito descontentes com muitas coisas e não tinha um direcionamento do que realmente era para ser feito. A falta desse direcionamento fez com que o governo respondesse com uma reforma política. Ok, vamos mudar então o processo político da sociedade. Vamos fazer uma reforma política. Só que a reforma política que a gente queria era uma, e a reforma política que a gente teve foi outra.
sinceramente, é até complicado a gente reclamar disso. Sabe por quê? A gente também não tinha um plano, a gente não tinha um projeto específico do que a gente queria para apresentar e dizer, olha, a gente quer isso aqui. Vou dar outro exemplo para vocês, redução da maioridade penal. As entidades estudantis pegaram milhares de estudantes, tiraram das suas casas, levaram para o Congresso Nacional, para a esplanada dos ministérios que fica em frente ao Congresso Nacional e botaram eles lá para acampar, inclusive eu estava lá, até que a redução da maioridade penal não passasse. Percebe como é uma pauta específica? A mesma coisa nos Estados Unidos. Eu quero que o envolvido na morte do Floyd seja preso, assim como os envolvidos na morte de outros negros sejam presos e que o Trump saia no poder. Específico, sabe como responder às manifestações. E aí, a gente precisa entender a diferença do fascismo pro racismo para a gente conseguir compreender por que é tão problemático absorver isso no pedido só. Quando a gente fala de fascismo, a gente está falando de uma forma, e aqui eu vou ser muito sucinta na explicação, porque o fascismo e lutar contra o fascismo é uma coisa muito mais profunda, mas a gente está falando basicamente de lutar pela democracia, lutar contra o autoritarismo. Se a gente traz isso para o contexto do Brasil agora, a gente tem uma figura muito específica que é a figura do Jair Bolsonaro. E aí o Jair Bolsonaro e os seus aliados que são contra a democracia, que pede a volta da ditadura militar, o AI-5, que pedem, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional e fala que vai mexer no STF, que vai enfrentar, que vai trocar a Polícia Federal. Essas pessoas, elas estão mexendo com a democracia do nosso país, com a liberdade do nosso país. Então, quando a gente fala de lutar contra o autoritarismo, a gente está lutando contra especificamente essas medidas. E aí, dentro disso, o que a gente pede numa manifestação antifascista? Impeachment do Bolsonaro, manutenção da democracia, regras e penalidades muito mais duras para as pessoas que atentarem contra a democracia e que pedirem a ditadura militar. É o tipo de coisa que a gente direciona. Quando a gente fala de racismo, a gente não está falando de um processo que vive de momentos. Desde que os europeus chegaram aqui no Brasil, a gente tem uma estrutura racista. Ou seja, toda a nossa sociedade foi fundada nessa estrutura. E aí, para a gente poder lutar contra o racismo, a gente precisa lutar com a desconstrução de várias coisas que estão enraizadas na nossa sociedade. Então, o Bolsonaro é um problema e ele é racista, mas não foi ele que começou o racismo no Brasil e não é o impeachment dele que vai resolver o racismo no Brasil. Isso precisa ficar muito claro. E o racismo a gente resolve como? Desconstruindo. Então, para resolver, por exemplo, a questão racial, a gente pediria o quê? Que seja lecionado a história africana nas escolas, que as faculdades tenham espaço para isso, ampliação das cotas raciais, por exemplo, modificações sociais, o fim das intervenções policiais nas favelas. É o tipo de coisa que está diretamente ligada com a vida das pessoas negras. E aí, quando a gente compreende que os direcionamentos específicos dessas pautas não se atravessam, a gente percebe que elas não podem ser colocadas todas numa mesma caixinha e juntas. Sabe por quê? Uma acaba anulando a outra. Quer ver uma forma simples disso? O poder público, quando ele responde à sociedade civil, nem sempre ele faz tudo que a sociedade civil pede. Às vezes, ele responde apenas com algumas das propostas. Gente, infelizmente, na política do nosso país, se fazem concessões dos dois lados o tempo todo. Não é como eu gostaria que fosse, mas é como funciona. E você acha realmente que numa manifestação que tem duas pautas, e uma dessas pautas é colocada na voz das pessoas negras que não são vistas pelas sociedades e muito menos pelos representantes e líderes dela, e quanto a outra pauta também tem a inclusão de processos que são melhorias para as pessoas brancas, qual você acha que vai ser mais ouvida? E, gente, foi isso que aconteceu. A pauta antifascista absorveu a pauta antirracista. O processo de pedido de impeachment de Bolsonaro, que também é importante, foi e tem sido muito mais alto do que as questões raciais que estavam sendo colocando. E isso é muito ruim e muito problemático, principalmente para nós, pessoas negras.
E fora isso, a gente tem um outro problema que também precisa ser levado em consideração. Quando a gente realiza algum ato, algum espaço, alguma manifestação, e a gente coloca, olha gente, vamos pra rua de forma segura, de forma pacífica, vamos organizar um protesto, as pessoas que vão para aquele espaço, elas confiam que você, figura que organizou aquilo, se preocupou em manter a segurança dela. E aí eu não tô falando da questão da repressão policial, porque a gente sabe que isso acontece para além de tudo que a gente faz para garantir, mas elas confiam em você. E você também precisa se sentir extremamente responsável pela vida de cada um que você chamou para estar na rua. Uma coisa é quando todo mundo sai e se encontra do nada. Outra coisa é quando você cria um espaço para que aquelas pessoas se encontrem. E aí, dentro disso, quando a gente se sente responsável por aqueles que estão lá, a gente precisa entender que no nosso país tem mais de 1.000 pessoas morrendo por dia pro coronavírus. E também é responsabilidade nossa a geração de aglomerações. E parece uma coisa tipo, poxa Ju, mas as pessoas da favela, pessoas negras assim como você, não estão tendo direito à vida, porque as intervenções continuam, independente da crise sanitária ou não. De fato, mas a pauta específica dessa manifestação não está sendo o fim da intervenção nas favelas. Então, sinceramente, não é o que vai resolver o nosso problema. Então, mais sinceramente ainda, eu não pediria para os meus irem para a rua, porque eu não modificaria a realidade social deles e ainda seria responsável por diversos problemas, inclusive de saúde, que venham a acontecer futuramente. Por conta disso, eu, Juliane, não acredito que o formato como as manifestações estejam acontecendo. É um formato proveitoso, é um formato bom e eu não pretendo me envolver. E aí eu queria colocar aqui que eu não faço esse vídeo como uma crítica a quem se propôs a ir pra rua e a fazer as manifestações, mas na realidade eu faço uma chamada para reflexão. Toda vez que a gente tem um ato, principalmente um ato que mexe com a vida das pessoas, a gente precisa ter muita responsabilidade e refletir sobre o que a gente está fazendo. Ouvir as pessoas que estão há anos construindo esse processo e entender que às vezes a gente tem muita vontade de ajudar, mas a gente acaba mais atrapalhando o espaço e a luta de quem já está aqui há muito tempo fazendo o processo. Vamos lembrar da terça-feira dessa semana, em que a gente tinha 2 hashtags que procuravam dar visibilidade a pessoas negras e as pessoas que começaram a compartilhar não se atentaram antes a pesquisar sobre, a saber como e por que era para utilizá-la, e no final ela foi utilizada de forma errada e isso invisibilizou várias outras demandas, propostas e publicações que estavam feitas por pessoas negras. E a gente ainda vai demorar vários dias para conseguir consertar esse problema que foi feito. Esse vídeo, então, ele é um apelo à reflexão. E aí eu peço para todo mundo que ficou até aqui que deixe nos comentários se você concorda, se você discorda, compartilha com seus amigos, familiares, seguidores e deixe o seu like para ajudar na continuação da produção desses conteúdos.